Fala galera, beleza? Fala pessoal, tudo bem? E aí, Manuel, o que a gente vai fazer aqui agora? Fala pra eles. Hoje a gente vai começar o nosso primeiro episódio do podcast nosso. E aí pessoal, como é que vocês estão? A galera toda chegando aí agora. Todo mundo chegando aqui, Ninguém ó. deve estar entendendo, quem é esse cara aí? Quem é esse cara que tá aí? Se apresenta pro pessoal, fala Vou quem me apresentar para vocês, galera. Ó, esse aqui é o primeiro vídeo do nosso podcast que a gente vai começar a transmitir. A gente vai fazer, tentar trazer o máximo de conteúdo possível para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida para tirar com o Léo, que é o nosso convidado aqui hoje, tá aqui para poder conversar, a gente vai bater um papo muito maneiro aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda na caixinha aqui embaixo aqui, ó, de perguntas, que no final da nossa conversa aqui a gente vai ler algumas perguntas, esclarecer algumas dúvidas para vocês, tá bom, galera? Show de bola. Pessoal, para quem não conhece, Emanuel, se apresenta aí pra galera, quem que é o Emanuel, qual é esse projeto novo do Diário, conta aí pro pessoal, vamos lá. Galera, eu sou o Emanuel, né, como o Léo mesmo disse. Eu entrei trabalhando aqui na empresa no setor de embalagem, eu e o Lucas que a gente prepara as plantas para vocês, a gente embala com todo o carinho possível para chegar na sua casa perfeita. E a gente iniciou esse projeto do podcast agora não, né? No Spotify já tem um bom alguns tempo. Episódios, há algum tempo. Mas tem há um ano atrás, mais ou menos. Um ano, né? Mas agora que a gente que o Léo teve a ideia de tocar, de a gente começar de novo, estruturar com um formato diferente para trazer conteúdo de uma forma assim bem espontânea, bem legal para vocês, de uma forma bem atrativa. E hoje a gente vai começar a conversar aqui com esse cara, pô, é foda pra caralho. Há um bom tempo aí já mexendo com orquídea, né? Brincando aí. E assim, agora eu vou aproveitar para falar pra galera. Pessoal, o Manuel tá junto aqui com a gente. Para quem é das antigas já sabe, o áudio tá bom, a imagem tá boa, pessoal. Comenta aqui para mim se tá ok para vocês. Galera do YouTube tá assistindo essa reprise aqui dessa nossa live que tá acontecendo no Instagram do Diário das Orquídeas. Prepare-se que esse aqui, hoje a gente tá passando no canal do Diário das Orquídeas esse vídeo para você, mas a gente vai ter um canal que vai ser o Diário Cast, um canal só sobre o podcast, com os vídeos do nosso podcast. Então se preparem também para esse outro canal, a gente vai tocar isso. É um novo projeto, tá joia, show de bola, obrigado pessoal. É um novo projeto, a gente está recuperando, né, um projeto antigo do Diário das Orquídeas, que é o podcast, agora com o Emanuel tocando esse projeto. Para quem não sabe, não conhece ainda, né, o podcast, a plataforma que a gente utiliza é a plataforma do Spotify, depois a gente vai jogar nas outras plataformas também, né, Emanuel? E a gente vai fazer um sistema um pouco diferente também, vamos colocar um pouco de imagem, então vai ter gravações também nos nossos podcasts, vão ter os podcasts para você poder ouvir no carro, lavando louça, fazendo o que você quiser, ou se você preferir ver o vídeo, também veja o vídeo, a gente vai batendo papo aqui, vai ser legal, vamos interagindo também com a galera que vai estar ao vivo, enfim, vai ser bem legal, só que essas transmissões vão acontecer, hoje excepcionalmente está acontecendo aqui no nosso Instagram, mas vão acontecer no YouTube. Né? Isso vai ser esse o local. A nossa sala que a gente está utilizando hoje aqui é o estúdio que a gente usa das lives de vendas, mas a gente tem uma outra sala, que é uma sala de reuniões que a gente tem aqui, que essa sala a gente está em preparação para o nosso podcast. Vai ter a mesa, vai ter a televisão de fundo, vai ter as cadeiras, vai ter o nosso frigobar, enfim. Sim. A gente vai preparar toda uma estrutura para trazer o melhor para vocês, né? Então isso só está começando. É o primeiro passo de um projeto bem legal para a gente tentar fazer uma nova vertente na orquidofilia. Tá bem? Manuel, sei que você preparou um monte de coisa aí, toca o bar. E hoje eu sou seu convidado, então se você precisar... Então hoje eu que mando aqui então. É isso aí. Então eu queria começar entendendo primeiro uma coisa. Qual que foi a sua história com orquídea? Como que você começou? O que te inspirou a chegar onde você chegou hoje? Então, na realidade, é uma história bem longa, assim, um pouco complexa, mas longa, que minha avó, por isso que eu falo que sou a terceira geração de orquidófilos da minha família, né? Minha avó tinha Minha avó do interior de Anchieta, no sul do Espírito Santo. Então, ela e meu avô, na beira da BR-101, tinham uma mercearia. E sempre que o caminhoneiro passava, dava para minha avó, sempre foi uma pessoa muito boa, tratava, recebia as pessoas, então começou a ganhar muita orquídea, começou a juntar orquídeas ali. Isso na década de 60, 70.
talvez até nessa época aí não tinha essa importância toda que é dada para a orquídea hoje. Não tinha também a consciência que tem hoje, não era algo extremamente colecionável como é hoje, era bem mais raro e ela já colecionava. Depois, minha avó faleceu em 97, eu sou de 93, ela faleceu em 97, e minha mãe tocou esse hobby. Então, eu fui nascido e criado num sítio e vi minha mãe ter 400, 500, 800 orquídeas e acompanhei isso nela. Depois a gente teve que se mudar, então a gente mudou para Iriri e aí a casa era de quintal e não tinha muito espaço. Eu comecei a estudar para vestibular e fiquei nessa história. Depois de um tempo, depois de alguns anos, minha mãe sempre com uma ou outra orquídea, mas não tinha aquela quantidade. Já formado, eu comecei a adquirir uma ou outra orquídea para mim, para ter na minha coleção. E devagarzinho eu fui comprando uma, comprando duas, para ter, para brincar. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui ver, eu tava com uma coleção bem legal já. E mamãe gostando, curtindo também. Aí depois disso, comecei a comprar, só que orquídea sempre foi algo muito fechado. É um meio, infelizmente, ainda é um meio muito fechado de orquidófilos. Tem pessoas maravilhosas, né? Mas muita gente guarda muito conhecimento para si. Alguns, por simplesmente não é dispor, é da pessoa. Então, normalmente são pessoas mais reclusas, né? Que não gostam de falar muito. Então, muitas vezes a gente não tinha acesso a conhecimento. E as plantas sempre foram muito caras. A orquidofilia sempre foi um local de plantas muito caras. Então, quem começa a colecionar, tinha planta de 2.000, 4.000, 5.000, 6.000. Caraca! E assim, a gente que só coleciona, é algo que é muito distante da nossa realidade, né, bicho? Então, eu comecei a ter as plantas normais, 50, 100 reais, 30 reais. E comecei a pegar gosto por uma valquiriana. Valquiriana é uma cachaça, né, cara? Valquiriana é top, não tem como. Depois de dar aquela primeira floração, já era. Cara, você apaixona e aí você tem uma gama de florações. Você tem tipo cerulha, semialba, cárnea, amesiana, cerulense. Então, assim, é uma cachaça, como a gente brinca. Você compra uma, daqui a pouco você quer a outra. Aí depois você completou todas aquelas plantas que você tem, já está na hora de você querer comprar uma planta de melhor forma daquelas. E aí você vai. É um efeito que só vai acumulando. Assim. E é uma atividade extremamente acumulativa, né, cara? A orquidofilia é isso. É você acumular muita planta. Então a gente acaba tendo que ter cuidado. E nessa de acumular muita planta é que a gente começa a ter um problema. Que é quando você acumula planta e aí falta espaço e você percebe que você tem custos com a manutenção daquelas orquídeas. E não é barato, né? Porque orquídea depende todo de um clima, regar frequentemente, umidade, tem toda uma... Não, bicho, já era. Então assim, na hora que você vai ver, bota na ponta do lápis, fica caro no final do mês. E é um hobby muito bom, tem hobbies muito mais caros, mas assim, não é um hobby super barato. Então, o que acontece? Você percebe que você tem plantas que estão com 4, 5, 6 mudas já, ou seja, você tem 4 vasos da mesma planta que você fez muda. E tem aquele colega seu que começa a querer. O que você começa a fazer? Começa a vender uma planta para um amigo, porque você fala assim, eu tenho que pagar R$150 num saco de substrato. E eu não tenho esse dinheiro, porque o que eu tenho é para comida, para manutenção da minha família. E eu tenho orquídea sobrando e o colega quer. Então, aí, no caso, a própria orquídea que você coleciona começa a gerar renda para manter as outras orquídeas. Isso, aí foi aí que eu comecei a aumentar a minha coleção. Foi assim que eu comecei, assim, percebi, como eu tinha muita planta, eu comecei a pegar um pouco das plantas que eu tinha e doar e vender para alguns amigos e outros doava, até dava algumas coisas. Aí eu vi que estava entrando dinheiro já para eu me manter o custo do orquidário com água, adubo, substrato, cachepô, isso daí é tenso, né, bicho? Então, assim, na hora que você vai ver... custo barato. Não é. Assim... Aí depois, com o tempo, foi aumentando esse fluxo, eu falei, poxa, eu quero uma valquiriana feiticeira, que eu nunca tive uma valquiriana feiticeira. Aí foi onde eu comecei a juntar dinheiro para comprar uma valquiriana feiticeira. Aí comprava uma valquiriana feiticeira, vendendo algumas plantas que eu tinha. Aí daí foi para violácea. Eu falei, esse ano eu quero aumentar minha coleção de violácea. E aí eu comecei a aumentar minha coleção de violácea. Vendi algumas plantas que eu já tinha cortes, entendeu? Ou plantas que eu falava assim, por exemplo, eu tinha 3 valquirianas alba. Eu não precisava de 3, eu precisava só de uma. Aí eu vendia 2 e comprava uma violácea cerulha. Escolhe ali a melhor de forma que... No caso, eu faria assim, eu escolheria melhor para mim,
para coleção pessoal, né? Não, total, é isso aí. As outras fazia corte, ou senão não passava. Né? Isso aí. Se possível, faça corte para você sempre ter essa planta. Sim. Né? Mas se não der para você fazer um corte, passa a planta inteira e pelo menos você vai ter, porque eu acho assim, quem coleciona orquídea, a ideia da pessoa é justamente ela ter mais plantas para justamente guardar essas plantas com ela. Então, isso daí que eu acho legal pra caramba, cara. Então, com o tempo, eu fui vendo que era assim que eu ia me mantendo. E eu tive uma orquídea, 2 orquídeas, 3 orquídeas, 10 orquídeas, 20 orquídeas. E fui virando, foi virando e hoje virou o que virou, né? O Diário hoje está aí, a empresa com várias pessoas, vários colaboradores e a gente, cada dia mais, mostrando muita floração, igual tem aqui a todo momento. Galera, olha aqui, ó. Olha só, essa aqui, ó. Que planta é essa aqui, ô Léo? É uma Varneri e o interessante dessa planta é que ela é uma Varneri nativa, ela tem uma coloração pontual no labelo, né? Só nessa parte aqui do labelo. E tá num arranjo maravilhoso, um tronco de madeira muito bonito, uma planta nativa, há muitos anos em coleções, né? Essa aqui é bonita demais. E assim, vem com 1, 2 frentes florais e todo ano essa planta vem assim. Essa aqui é a espécie que apaixonou minha avó. Minha avó era apaixonada pelas Varneres. Só uma dúvida, a Varneri é nativa do Espírito Santo, né? Isso, na realidade o sul da Bahia você encontra Varneri também, e de grande expressão aqui no Espírito Santo. Se você olhar aqui em Anchieta mesmo, nas matas de Anchieta tem Varneri. Tem Varneri aqui? Iconha tem Varneri, Marechal tem Varneri. Eu ia te perguntar, nativa da região aqui, quais que tem, Então, isso daí, assim, a região nossa é de Manguezal. Para quem não conhece, pessoal, a gente é de Anchieta, no sul do Espírito Santo. E aqui a gente tem o segundo maior manguezal, que é o maior berçário, né? O segundo maior manguezal do Espírito Santo. Então, no mangue é rico em sofronites serna, harrisoniana, gutata, né? Muitas tilânsias, muitas cirtopódios e catacetos. E tudo isso daí, todas essas são de várias espécies de... Várias espécies de orquídeas que são encontradas aqui no mangue, por exemplo. Aí quando você vai para as matas, aí você já começa a ter, indo mais para o lado das montanhas, Schilleriana. Além dessa que eu citei, você já tem Schilleriana, você já tem Varneri, você já tem Sica bracteata, você já tem alguns epidendros, você já consegue ter algumas orquídeas terrestres, Constância rupestres e por aí vai. Aí você tem uma infinidade. Tem uma... Sofronites também? Vitigiana, mas no alto já, mas tem. Eu andei estudando um pouco e eu vi que na rodovia aqui indo para Vila Velha tem algumas orquídeas que nascem até na areia ali. Isso, Gutata, por exemplo, ó, aqui no Pontal de Ubu, no Hotel Pontal de Ubu ali, vou falar porque infelizmente isso já aconteceu no passado. Existia uma proliferação muito grande de gutata ali, hoje não tem mais nada, né? Devastaram. E elas vegetavam na pedra da beira do mar e na areia. E muitas vezes ela, como não estava na areia, estava por cima também nos galhos ali. Então é uma planta que vegeta muito. A Cattleya gutata é extremamente rústica, né? Quando você vai, por exemplo, a Linhares tem um pontal do Ipiranga, né? Lá em Linhares, que é uma reserva que tem gutata de boi comer as gutatas, as folhas das gutatas. É uma área de preservação. Não vão lá, pelo amor de Deus, a não ser se for acompanhado de um guia para você visitar. E preservem também, por favor. Gente, lá, para quem nunca foi, é uma área de preservação ambiental, galera. É bom sempre quando for em algum local assim, vai acompanhado de um guia, de alguém que conhece. E hoje em dia, aquilo que a gente sempre fala, né? Hoje em dia, assim, por exemplo, para que você vai no mato uma gutata? Hoje você tem inúmeros cruzamentos de plantas muito melhores, valor muito mais barato do que o que você tem acesso. Então, assim, gutata, por exemplo, gutata você tem plantas, né, que estão redondas assim por 20, 25 reais, você acha 30 reais, mudinha. É uma planta bem barata. Barata, né? Mas assim, de avançado melhoramento genético. Então é uma coisa que não vale mais a pena a pessoa perder tempo de ir para mato para devastar. Então preste atenção, não faça isso de maneira alguma, tá bom? Ó, galera, segue a dica aqui que ele entende, hein? Aqui, uma coisa que eu ia perguntar, você comentou agora de plantas assim baratas, 20 reais e tudo mais.
quais opções que tem para quem hoje, por exemplo, eu sou um leigo hoje em orquídea, eu não manjo muito de orquídea, não sei cuidar muito bem. Qual orquídea que você indicaria para mim hoje, sabendo o meu clima, o clima onde que eu moro? Quais seriam qual a planta seria ideal para esse tipo, para uma pessoa como eu poder cuidar, cultivar, conseguir criar aquela paixão pela orquídea? Entendi. Então, o que a gente sempre indica para todo mundo que está começando a cultivar orquídea é que essa pessoa procure uma planta que seja rústica. O que é uma planta rústica? É uma planta que aguente mais, né, erros de cultivo. Normalmente a gente indica plantas que sejam bifoliadas, famosas catileias bifoliadas. Então, vou te indicar uma catileia gutata, uma catileia mitosoglossa, vou te indicar um nobilho, a própria valquiriana que não é bifoliada, mas é resistente, né? Posso te indicar também alguns dendróbios mais complexos, nobile, que são bem resistentes também, você vai conseguir cultivar. Epidendro também dá certo. Agora, gente, tudo que eu estou indicando aqui para vocês são plantas genéricas. Como assim, Léo? Por isso que a gente tem até a parte de consultoria no site, que a gente ajuda alguns orquidários, alguns colecionadores na orientação, né, de como você saber cultivar a sua planta. E para isso você precisa entender a espécie. Então, Léo, eu quero cultivar aqui em casa. Tá, então o primeiro passo que você tem que dar, entende qual é o seu clima, onde você está situado, ou seja, onde você mora, se chove muito, se tem pouca luz, se tem muito sol, aonde você vai ter mais floração, onde você vai cultivar suas orquídeas, dentro de casa, então é um local com pouca luz, tem pouco vento, seca rápido, não seca rápido. Depois que você entendeu isso, aí você vai pesquisar sobre essas espécies que eu citei aqui agora para você. Gutata, cernua, pigmeia, por exemplo. Estou dando alguns exemplos espaçados, mas que eu indico sempre. Gutata, mitosoglossa, sofronites cernua, a própria gutata, né? A própria valquiriana, que é muito difundida. Então essas plantas são plantas que a gente sempre está indicando para a pessoa cultivar, né? Só que ela tem que entender, por exemplo, Leonardo, eu moro num lugar que é no Rio Grande do Sul e aqui quase não tem luz. E aqui a média de temperatura anual de 10 graus, normalmente quando faz muito calor vai a 20 e quando faz frio vai a -3. Você indica para mim, por exemplo, uma catileia gutata que ama luz e calor? Não vou te indicar. Então, esse sentido, esse tato, as pessoas precisam criar. Mas o que eu indico assim, e planta barata que você indica? Procura uma Phalaenopsis. Vai num garden, numa floricultura, você vai achar planta aí no supermercado. Hoje em dia, o Velho Olambra tem uma série de parcerias, né, através dos leilões dele, com supermercados. Então você consegue comprar planta de 15, 20 reais. Ou então, uma dica que a gente sempre dá, gente, vai no supermercado, espera passar a floração, o supermercado joga fora muitas vezes, Phalaenopsis, joga fora. Então você vai chegar lá, vai esperar, você vai olhar que vai ter no cantinho assim, Phalaenopsis, que estava R$60, 50, R$40 por R$9,90. É um desperdício, né? Essa planta ia morrer, você vai ajudar, vai salvar essa planta, você vai pagar R$9,90, vai levar para casa, vai recuperar e no outro ano você vai ter floração. Falo isso numa boa, eu poderia não estar falando, porque a gente também, o pessoal sabe, a gente tem, quem gosta de orquídea espécie, o Diário das Orquídeas tem orquídeas para vender, né? No nosso Instagram do @vendas Diário das Orquídeas ou no nosso WhatsApp de vendas. A galera do YouTube sabe também. Então a ideia que eu quero estar passando é o seguinte, entenda primeiro você quer ter o quê? Uma coleção só de híbrido ou só de espécie? Qual é o seu foco? Não adianta você querer investir muito, comprar muita planta se você ainda não sabe cultivar. É isso aí, tipo assim, é bom até a pessoa começar por baixo, né? Do que tentar dar às vezes um salto muito grande e acabar se estrepando, deixando a planta morrer, não sabendo cultivar bem, né? Tipo de planta mais complexa. Isso, né? E não se engana não, Emanuel, isso é muito comum. Muita gente vira para mim e fala assim, poxa, Léo, matei a planta assim que eu tanto queria, tá bom? Olha lá, a galera falando que o supermercado morre tudo, tá vendo? Não compra nunca mais, então, pois é. Eu vou falar por que morre também para você entender, tá? Por que está morrendo aí as plantas no supermercado. Mas só para concluir, é muito comum as pessoas comprarem e matarem as plantas.
Por quê? Porque a planta que comprou é fraca? Não. Esse é o problema. Não é. Normalmente é porque a pessoa não sabe o melhor clima para aquela orquídea. Como ela não sabe o melhor clima para aquela orquídea, ela não fornece o melhor clima e aí a planta acaba vegetando mal e morrendo. Por exemplo, a orquídea ela ama luminosidade, pessoal. Luz solar. A orquídea ama luz solar. Se você não fornece luz solar para sua orquídea, automaticamente ela vai fraquejar em uma série vai ficar fraca em uma série de situações, dentre eles, por exemplo, essa questão de floração. A fotossíntese dela é retardada, uma série de situações. Então, você tem que entender que se aquela planta é muito forte na parte de luminosidade, uma gutata, uma catleia em geral adora luz, essa dependência excessiva dela por luz, quando você corta isso, vai gerar sérios danos para suas plantas. É como qualquer ser vivo, né? Se você tira do ambiente que está adaptado, ele vai acabar acabou, sentindo. né? Pode ser a planta mais resistente do mundo, mas se você pegar uma planta de calor... Imagina você sem comer aqueles 3 pães no café da tarde, pô, você aí come. Fica complicado, né? Saco vazio não para em pé, né? Come pouco. Então é isso, entendeu, mano? É isso aí. Então tem que tomar cuidado. A melhor dica que eu sempre falo para o iniciante, Manuel, para resumir tudo que eu falei, estuda, cara. Estuda, pega, estuda, olha o que você pode fazer aí, dá uma estudada, porque se você não estudar, você só vai se estrepar. Qual que é o erro mais comum, assim, tirando, no caso, essa coisa do clima, falando em questão do cultivo? Se você vai cultivar a planta, eu acho... O erro mais comum? O erro mais comum, assim, que... Rapaz, eu acho que o erro mais comum é a galera não saber regar a sua orquídea, eu acho. Porque daí é que vem uma série de problemas. Eu já tive problema com isso já. Matei afogado uma planta minha. Usou ela de aquário? Pô, eu não sabia cultivar, não sabia cuidar da planta. Né? Famosa orquídea aquática. Não chegou a ser uma orquídea não, foi uma mais fácil de cultivar ainda, foi uma suculenta. Aí que não pode mesmo, aí que tem que tomar. Aí eu peguei aquela coisa, primeira plantinha, né? Eu pensei, pô, quero dar o melhor para ela. Né? Vou cultivar, vou encher de água, vou manter aqui, ó, solzinho, pá. Botei no sol e toma água. Tome água, morreu afogada. Morreu não, ela ficou meio murchinha. Porque deu excesso de água. Eu entreguei pra minha mãe, aí ela salvou a planta. Salvou, só parou de botar. Parou e sobreviveu. E sobreviveu. Porque é como se fosse um cacto, né? Então, assim, na realidade, é isso que eu falo, usando seu exemplo. Se você tivesse pego, jogado na internet, com 1 minuto no Google pesquisando, você já tinha descoberto tudo que deveria ser utilizado. Mais fácil ainda, era só ter perguntado pra minha mãe. Sua mãe dá aula, né? É porque a minha mãe, ela tem muita suculenta, tem orquídeas, ela gosta muito de planta. É uma coisa terapêutica, né? É bom demais. É muito terapêutico. Eu mesmo, agora, eu tenho algumas suculentas, tenho orquídeas em casa. E assim, eu falo, realmente é muito bom quando a gente chega em casa e fala assim, pô, hoje eu vou cuidar das minhas plantas. Tipo minha mãe, né, bicho? Minha mãe tem um apartamento e... Olha lá, a galera pergunta lá, o que vocês passam nas pragas de fungo das orquídeas? Ixi, tem um monte de situação, pessoal. Comprei no mercado e salvei, cultivo em brita, show. Então, mamãe tem um cultivo em apartamento. E você vai lá no 3º andar, você chega na varanda dela, ela tá toda feliz. Tem cacto, tem orquídea, molha tudo junto. Terapêutico, né? Total. Ela chega, me fala, ó, Léo, minha orquídea abriu a flor, vamos lá almoçar, ela bota a florzinha que abriu na mesa pra gente almoçar vendo ela. Eu faço isso também. Então, claro, tem que ter uma flor pra tá arrumando. Então a orquídea, no sábado a gente estava tendo até na sexta, fiz a live de vendas no @vendas, e o legal da live de sexta é que a gente estava conversando sobre a essência da orquidofilia. É uma live de vendas que a gente sempre faz, mas a gente também tira para bater papo. Sim. E durante essa live, o interessante foi justamente isso. O que acontece? Eu comecei a falar de uma planta, um híbrido, aí eu falei, o legal da orquidofilia é isso aqui. Né? Você olhar para uma planta e você vê, era um híbrido, então ele tinha mais de uma espécie, ver as diferenças. O legal não é você comprar a sua orquídea e aumentar a coleção. A verdadeira essência da orquidofilia, as pessoas acham que está em ter flor, mas não é ter a flor. Quem entende, não é isso, assim, eu acho que mais do que isso, sabe o que é? A pessoa, ela quer ter a experiência que a flor proporciona. Então, só para você entender, a pessoa quer comprar uma orquídea, quer ter essa floração na sua casa, mas ela quer viver o que aquilo te proporciona, que é, por exemplo, você ter aquela planta
e ela no almoço de domingo vai proporcionar você bater um papo com seu familiar sobre aquilo. Sim, Ou então é justamente essa orquídea que vai proporcionar você chamar um amigo para ir no seu orquidário e bater um papo. O que na realidade é nada mais, nada menos do que a orquídea é um pretexto para você se relacionar com outro ser humano. Eu sou uma pessoa que defendo muito o uso de flores, plantas em ambientes de decoração. Você decorar um ambiente, colocar numa mesa, uma orquídea, Total. uma área de churrasco. Imagina, um churrasco, você chega lá, do lado, perto da churrasqueira ali, numa sombra, ali, num lugar mais reservado, tem uma orquídea pendurada, um arranjo ali. Isso é bom demais, faz bem para você. Faz bem, é um xodó, todo mundo vai lá ver a planta, todo mundo vai conversar, vai ficar próximo. Então, a planta, então é isso aí que eu sempre falo com o pessoal muitas vezes não entende. Gente, o que as pessoas procuram nas plantas não é só uma flor, mas é o que a flor vai proporcionar para você, as experiências. E é o simples que importa, pessoal. Então, é você mostrar para um filho, mostrar para a nora, é você bater um papo com aquele genro seu, contar dessa orquídea, contar a história. Então, por exemplo, poxa, pegar uma planta dessa daqui, olha o tronco que é. Ela tem uma história muito Então, grande. uma orquídea como essa que está aqui atrás, pessoal, é um tronco maravilhoso, talvez não está dando para vocês repararem Aqui, bem, ó. Vamos tentar pegar aqui para mostrar. Pesado, Ó, um tronco gigante. Imagina a história que isso aqui tem, o tempo de vida que essa planta tem, ó. Então, e mais do que isso, né? Quando você olha para uma planta dessa, você pensa na história do toco, aí você começa a falar, pô, esse toco eu peguei em tal lugar, essa planta foi tal pessoa. Então, por exemplo, eu tenho amigos orquidófilos, que eu tenho plantas que eu comprei dele, que eu ganhei deles, que eles já se foram, não estão mais aqui. Então, toda vez que eu entro no meu orquidário, ou vejo aquela planta em flor, ou eu vejo a planta, ou então vou replantar. Normalmente, quando a gente vai replantar ou ver ela em floração, a gente lembra daquele amigo. Aí, se tem algum outro colega orquidófilo ali, você fala assim, ó, tá vendo essa planta aqui? Essa planta veio da coleção de fulano de tal. Ele faleceu em tal época, essa planta na época ele passou, foi um dia assim, assim, assim. Então, as orquídeas servem como marcos históricos. Você compra uma história, você não compra uma flor. Você vive uma história. Eu acho que é muito mais do que comprar. Você vive uma história. Você vai viver. Então, hoje, e orquídea é o seguinte, né, pessoal? Orquídea você pode ficar 10 meses, 8 meses com essa orquídea, ou você pode ficar anos. Eu tenho uma Varneri que era da minha avó faleceu em 97. Hoje, minha tia tem a minha avó morava com minha tia. Então, ela tinha uma Varneri tipo essa. Então, o que acontece? Minha avó, quando faleceu, deixou as orquídeas para minha tia. A minha tia, alguns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, me arrumou novamente um corte, que o corte a gente morreu, quando a mamãe tinha. Então, esse corte eu peguei e comecei a cuidar. E hoje eu tenho uma toceira, que é a Varneri tipo Rosalina, né? Vó Rosalina, que é da minha avó. Eu já arrumei corte para uma tia minha, tem mais outra tia que está querendo corte que eu vou arrumar agora. Então, assim, perpetua uma história. Então, orquídea, eu falo sempre isso, orquídea é muito mais do que você ver flor. E as pessoas não entendem. Muitas vezes as pessoas não vão entender, vocês que gostam, que são amantes de orquídea. E não se preocupe com isso, não tem nenhum mal nisso, é porque a pessoa não vive o que você vive. Então, assim, depois que a gente passa a vivenciar, pô, você lembra quando você chegou aqui? Você via as orquídeas, você às vezes não ligava tanto. Hoje... eu chegava, eu olhava assim, eu achava bonito, mas eu não entendia o contexto. Eu olhava e falava assim, eu não pensava, poxa, imagina da onde que veio isso aqui, ó, esse tronco. Essa planta é bem antiga, ela é nativa, como você falou. Da onde que ela as variedades, o perfume, exatamente, tamanho de flor, tamanho de labelo. Então, essa essência, essa paixão, esse amor, isso daí nada consegue passar em palavras. Isso daí você vai vivendo. Então, é como uma relação de pai para filho. Né? Essas relações que a gente vai tendo, relações humanas, também são com as orquídeas. As orquídeas, elas proporcionam isso para a gente. Então, esse é o boom. Por isso que é bom. Esse é o boom das orquídeas. E é isso que todo mundo está sofrendo muito nos 2 últimos anos, sabe, Manuel? Hoje a gente vive um grave problema que as exposições ainda não voltaram por conta de tudo que a gente está vivendo aí, que a gente não pode falar pelo YouTube, né? Mas assim, que todo mundo sabe, essa situação desse isolamento que a gente está vivendo, e todo mundo sente muita falta das exposições. Exposição de orquídea era o momento que quem gostava daquilo ali sentava com outras pessoas que batia papo, vivia o dia inteiro. Gente, exposição de orquídea, por exemplo, do Domingos Martins, que é de Campinho. Cara, é a minha exposição de orquídea predileta. A gente vai para Domingos Martins, aluga uma casa, eu e minha família, aluga uma casa, chega lá na sexta de manhã, entrego as plantas que eu levo do Diário das Orquídeas, tá?
deixa as plantas. De tarde eu faço parte do julgamento, ajuda a julgar as plantas que você também faz parte do júri. Isso, sou juiz, né? Ajuda a julgar. Depois disso, é só o quê? As plantas estão expostas, vai ter abertura do evento à noite, depois a gente fica todo mundo só batendo papo sobre as orquídeas. Aí a minha família se encontra com a família do outro e vai confraternizando. Então isso faz muita falta hoje. E se Deus quiser, a gente está voltando com isso no ano que vem. Não, vai voltar agora, todo mundo vacinando, né? Isso aí, então assim, a gente vai voltar com tudo. E isso daí vai, sem dúvida alguma, fazer uma grande diferença de novo, porque muita gente que chegou nesses últimos 2 anos na orquidofilia não conhece como é bom vivenciar uma exposição. Então, Campinho, cara, eu lembro, eu vou sábado, domingo, fico sábado, domingo inteiro lá, assim, saio de Martins 8, 9 horas da noite, domingo, guardando, pego a estrada, mais 2 horas de serra, chuva, frio, e ainda assim chega feliz da vida. Chega feliz. Só uma dúvida, essas exposições, elas funcionam de qual forma? Quantos dias que ficam as exposições? Mais ou menos estimativa de quantas pessoas que costumam aparecer no... Então, depende. Isso aí, né? Legal, então. Que pode expor. Então, cada exposição é alguém que está promovendo aquela exposição, obviamente. Muitas delas são promovidas por associações orquidófilas. Então, por exemplo, aqui no Espírito Santo tem a SEL, Sociedade Espírito Santense de Orquidofilia, que eu faço parte. Além da Sociedade Espírito Santense de Orquidofilia, tem o Núcleo Orquidófilo do Domínio Martins, que eu também faço parte, que é um núcleo de alguns orquidófilos. O Núcleo Orquidófilo do Domínio Martins, no Espírito Santo, se não for o mais tradicional, um dos mais tradicionais. Então, a gente tem colecionadores lá da década de 50, por exemplo. Caraca! E até hoje expõe, se ele não expõe, o filho dele expõe. Então, assim, extremamente tradicional. Então, quem quer expor lá? Normalmente quem é da Associação Orquidófila. Porém, nos últimos anos, com o crescimento da orquidofilia, todo mundo tem abraçado, tá? Todo mundo tem abraçado e tem aceitado que as pessoas possam... Então, você tem uma orquídea, eu não sou um colecionador, mas eu tenho uma orquídea, eu queria deixar ela aparecer na exposição. Traz. Até se quiser ir lá para ver, claro, o pessoal entender fica, um pouco melhor. Isso aí, o pessoal fica feliz da vida. Então, todo mundo adora isso daí, tá? Uma outra dica que eu sempre passo pro pessoal, sempre falo, gente, tem exposição de orquídea? Vá. Ah, mas por quê? Porque você aprende muito. Exposição de orquídea você aprende formas de cultivo diferentes, vê como deu certo aquela planta em tal cultivo, como que a pessoa tá, conversa, você faz um network, que é na qual você vai conversar com outras pessoas que são muito capazes. Gabriel, chegando aí? Então, assim, vale muito a pena. Gabriel, só um minutinho, pessoal. Faz um favor, atende aqui para mim, ó. Atende para mim ver o que é. Faz favor. Então, são pessoas, assim, que vão... Você quer ir pegar? Pode pegar. Não, pode ir. tá tranquilo. São pessoas que vão demais acrescentar você. Você está indo para um local onde só tem a nata do cultivo de orquídea. E ali você vai conseguir o maior conhecimento possível, melhor... Não tem live, olha bem, não tem live, Manuel, não tem revista, não tem Instagram, não tem Facebook, não tem nada que vai te dar um network, que vai te dar um aprendizado de uma exposição de orquídea. Sim, você está ali com pessoas que convivem com isso há anos e já passaram por várias experiências, assim como você já passou por várias experiências de pegar uma orquídea com uma doença muito difícil de cuidar, ou uma orquídea... Ou então a adaptação ao novo ambiente, as mudanças climáticas, como que eles estão fazendo com essas mudanças climáticas, onde que eles estão cultivando. Então, assim, eu estava vendo até essa semana um livro que eu estou lendo, e o autor falando muito sobre isso. Falando assim, às vezes você vai passar por uma dificuldade que nem é necessário você passar. Muitas vezes só falta você perguntar para alguém que já passou por uma dificuldade semelhante. O que não quer dizer que vai resolver, mas assim... Então, por que não ser humilde e perguntar? Então, o que eu sempre preguei, sejam humildes, perguntem, conversem com os grandes produtores, procurem saber. O que não quer dizer que todos vão se abrir para você, vão proporcionar para você um papo desse nível. Mas, eu acho que é algo que é mais do que salutar. O não você já tem, né? Tem que tentar absorver o máximo de conhecimento possível sempre, para agregar muito conhecimento. Sem dúvida, isso daí é fundamental para você evoluir. Se você não quiser evoluir, aí você fica quieto na sua. Mas se você quiser aprender, tudo certinho? Então, acho que é isso daí, entendeu, mano? Uma dúvida também que eu tenho e que outras pessoas têm, às vezes, que acompanha, às vezes, uma live de cultivo, o próprio Instagram mesmo, quando vê lá híbrido,
Como que funciona essa questão do cruzamento? Como você junta duas espécies que às vezes não tem nada então, a ver? a gente pode fazer até um podcast, a gente pode até fazer um outro podcast mostrando como que faz ao vivo pra galera, né? Um cruzamento entre orquídeas, Gabriel, você tá batendo aí, ó. Entre orquídeas, etc, etc, etc. Porém, hibridação, o que que é? Hibridação cachorro vira-lata, vamos falar. Ó, no bom sentido da palavra, hein, pessoal? Lembrando de cachorro vira-lata, é o cachorro mais resistente que tem. Mas isso aí, e híbrido é a mesma coisa, pegando o seu gancho. Então, quando você tem... Por que muitas vezes a gente indica também híbridos para cultivar? Né? Nem sei se tem... Hoje aqui eu acho que não tem nenhum. Já foram todos vendidos, né? Mas eu tenho um híbrido em casa. Você tem, eu fui malandro e comprei um híbrido logo. Tá, Gabriel, traz um pouco de água pra gente, por favor. Então, só para vocês entenderem uma coisa, pessoal. Hibridação. O que que é uma hibridação? É quando você pega duas espécies diferentes e cruza. Hibridação é híbrido complexo e híbrido primário. O que que é o híbrido primário? Primário, como o nome diz, é primeiro. Então, híbrido primário é quando você pega duas plantas de duas espécies e cruza. Vai ser o resultado de um híbrido primário. Então, pega uma Varnéria e cruza com nobilho, que é igual está aqui atrás. Varnéria com nobilho vai ser uma planta que vai ser o primeiro resultado desse cruzamento. E isso daí a gente chama de híbrido primário. E tem alguma classificação para quando tem alguma classificação que diz assim, se você misturar uma Varnéria com uma Schilleriana, vai sair tal coisa. Se você misturar uma Schilleriana com... Tem, então já tem... existe o registro de cada híbrido. Então isso é uma parte da botânica já, né? É a parte mais científica. Existe o registro de cada híbrido. Então você tem, por exemplo, vamos dizer, eu estava conversando com o Alec até, o Alec é um cara muito capaz, e ele é um cara que eu como se fosse um professor para mim. E ele falando justamente sobre Cattleya pitt, que o pessoal chama, que é híbrido de Harrisoniana com Schilleriana. Ele falou, o pessoal chama de Cattleya pitt, mas eu pesquisei e não é pitt, é uma outra Cattleya, o híbrido. Né? Obrigado, Manuel. Então, valeu, Gabriel. Valeu, Gabriel. Obrigado. Hein? Então, isso daí é um diferencial. Então, existe uma classificação de cada híbrido. Existem híbridos que não foram cadastrados, porque nunca foi feito. E existem híbridos que já foram cadastrados. E aí a gente já tem nome, certinho, tal. Híbrido complexo já é aquele híbrido quando você tem 3 ou mais espécies naquela planta. Então imagina assim, foi feito Schilleriana com a Harrisoniana, saiu uma planta, aí eu pego uma Varnéria e jogo nessa planta que já tem 2 genéticas diferentes. Aí vai ser um híbrido complexo, porque tem 3 ou mais plantas. Isso daí tem até a ver com o melhoramento genético da própria planta mesmo, né? Tipo, você vai estar criando uma coisa nova, só que você, a todo momento você está criando, mas está melhorando também, né? A tendência, muita gente busca melhorar. Mas não necessariamente será feito um melhoramento genético. Na orquidofilia, que a gente fala de melhoramento genético é quando a gente pega plantas da mesma espécie, com forma já muito acima do padrão, e aí você busca uma terceira planta, ou seja, uma planta filha, melhor do que as matrizes. Aí isso a gente chama de melhoramento genético, que é quando você tem plantas que são acima, bem acima do patamar daquelas outras plantas. Entendeu? Ah, entendi. Você, no caso, pega uma Soniana como essa daqui, uma Varnéria como essa daqui, que é bom, vamos dizer, que seja uma planta boa. Uma planta muito top. Cruza com essa com uma planta boa também, vou dar um exemplo. E aí vai sair uma Varnéria melhor ainda, isso aí. A tendência é isso. Normalmente nos cruzamentos sai assim, 90% pior do que as matrizes, 5% iguais às matrizes e 5% superior às matrizes. Então o cruzamento é um desafio. É um desafio. É um trabalho. Melhoramento, por isso que as plantas boas de forma têm que ser financeiramente valorizadas. Porque são plantas de a cada 1000 saem 5. Então são raridades. Que deve ser bem difícil conseguir fazer esse tipo de cruzamento, conseguir desenvolver essa melhora genética da planta de uma forma que não danifique, não maltrate talvez a planta. Eu não sei como que funciona. Isso, não, sim, faz sentido o que você está falando. Porque é o seguinte, quanto mais você faz um cruzamento, pessoal, olha bem, quando você vai cruzando uma planta, vai cruzando essa planta, toda vez, é igual a mulher que faz uma gestação, que tem uma gestação. Essa mulher, o que acontece? Ela tem um esforço genético para manter aquela gestação dela. Então, ela vai ter alterações corporais, etc. A orquídea é a mesma coisa. Ela tem um desgaste energético muito grande para poder gerar aquelas plantas. Se você não tem um cuidado de fazer 1, 2, 3, 4 cápsulas seguidas,
muitas vezes você pode até matar a sua orquídea. Por isso que muitas vezes você cruza uma orquídea e ela fica 2, 3, 4, 5 anos sem voltar a florescer. Ela está se recuperando daquele esforço ainda, né? Aquele esforço da gravidez dela. Entendi. Isso daí é assim, uma coisa de só para quem já tem um costume grande, já tem um conhecimento mais aprofundado de consegue. A gente sempre indica, né? Isso, a gente sempre indica que você só faça o cruzamento naquela orquídea se você já tem um laboratório específico que vai conseguir reproduzir as suas orquídeas e mais do que isso, que você saiba muito bem que essa planta precisa de uma atenção redobrada. Se você fizer um cruzamento e largar a sua planta, você vai matar a sua planta. Então tem que tomar muito cuidado. Minha orquídea está encapsulada, eu nem sei por que está daquele jeito. Arranca, imediatamente arranca. Está sugando muito a sua planta e vai matar a sua planta. Galera, uma dica muito importante aqui, ó, que o Léo tá dando. E mata, tá? E mata, mata mesmo. Vai secando os... planta com característica de morte, né? Planta que morreu depois de algum tempo com cápsula. Ela vai por trás secando, sugando os nutrientes, vai amarelando até chegar na parte da frente e morrer completamente. É tenso, cara. Não pode dar bobeira, não. E, no caso, a schilleriana, qual dica que você dá para a schilleriana? Eu estou perguntando não por eles, mas por mim mesmo, porque eu tenho uma schilleriana em casa. Pega ela aí. Eu vou pegar aqui, ó. Galera, para quem não sabe, a schilleriana é essa aqui, ó. Deixa eu segurar aqui, ó. Ela é uma planta muito bonita, ó. Mas, assim... eu vou pedir dica também para poder cultivar, porque eu cometi o erro de primeiro comprar e depois pesquisar. Então, vamos lá. Cattleya schilleriana. Primeiro a gente tem que entender passo a passo para você entender qualquer orquídea. Como cultivar qualquer orquídea na sua casa. Um passo a passo bem simples. Primeiro, você tem que estudar de onde essa planta é endêmica. 2, entender qual é o lugar para você cultivar essa planta. E 3, estratificar, coordenar como você vai cultivar essa planta no dia a dia. Esses 3 pontos são os mais importantes, os mais fundamentais para você toda vez que compra uma planta nova. Então, ponto 1, entender de onde a schilleriana vem. A schilleriana vem de onde, pessoal? Vem do Espírito Santo, muitas vezes, Mata Atlântica, elevada umidade ambiente, vegetam em matas assim, de umidade 80%, 85%, né? Qualquer chuvinha vai a 100% e gostam de luminosidade um pouco inferior ao padrão das cattleyas em geral. 2, onde colocar no orquidário? Não gostam de ficar no alto, no teto. Coloca sempre em nível de bancada, com luminosidade mais fraca, mas muito frescor. Aquele gelo do chão. Se você tem lagoa, coloca na beira da lagoa, naquele lugar que sempre ficou úmido ali no seu sítio. Ponto 3, como cuidar de schilleriana? Cuidar em vaso plástico de preferência, que ela gosta de muita água, tá? Ela gosta de ficar com raízes encharcadas por mais tempo. Jogue adubação rotineira, constante, mas principalmente foco na umidade ambiente. Pessoal, umidade ambiente e regas abundantes. Regas abundantes, é o segredo para você ter um bom sucesso. Secou, molhou. Schilleriana, eu arrisco um pouquinho mais. Antes de ela secar um pouquinho, você já pode voltar a molhar. Antes dela secar completamente, mas bem lá na divisa já de onde ela está quase seca. Aí você pode tocar. Uma dica, que assim, eu não sei se funciona, mas eu tentei um pouco em casa e funcionou razoavelmente. Eu peguei um balde, para quem não consegue ter um controle de umidade, peguei um balde, enchi de água, coloquei perto. Ela fica penduradinha com um balde embaixo dela praticamente. Entendi. Aí fica aquela umidade subindo para ela. Subindo vapor ali, ó. Dica acho que barata, né? E dá para todo mundo fazer. Para fazer. Essa dica aí, Manuel, é tão importante que tem grandes cultivadores de Cattleya violácea que eles fazem lagos artificiais. Assim, faz um quadrado de lago artificial de água, de 20 centímetros de água, de lâmina d'água, assim. Aí por cima eles vêm e penduram as violáceas. Sabe por quê? Igual plantação de arroz, né? Porque as violáceas na Amazônia vegetam em locais de alagados ou beiradas de rios. Caraca! Então ele simula de maneira mais específica como é o ambiente de uma violácea na natureza. Pô, legal isso daí. Dica de cultivo. É uma dica de cultivo.
Galera que tava querendo aprender um pouco de violácea também, acabou ganhando uma dica de cultivo. E é uma dica barata. Um balde que você tiver em casa, colocar um pouco de água, colocar perto ali da sua planta, vai fazer uma diferença enorme. Talvez gritante, cara, gritante. Talvez seja um motivo de dar uma floração futura. Com certeza. Se não tiver uma umidade ambiente assim, bacana para a planta, ela vai ficar viva ali, mas não vai desenvolver, né? Acontece muito isso, é bem comum de acontecer. Tem que cultivar é um exercício diário. É uma arte, né? É uma arte. É o que eu sempre falei, né? Cultivar é a arte de todo dia você imprimir nas suas orquídeas a sua personalidade. E as orquídeas respondem 100%, cara. Se você está dando atenção, elas estão lá. Se você larga ela um pouquinho, elas já caem. Então, assim, é uma ligação muito direta. E falando de exposição, a gente estava falando, acabou que eu acabei nem falando com você também. Vamos voltar. Mas só falando agora da exposição, pessoal, esse mês ainda, eu não lembro agora se é dia 15 ou 20, não sei se é 21, 28 ou dia 14. Um desses finais de semana aí, vai ter exposição no Parque Botânico da Vale, da CEL. Então, novamente, a gente vai fazer a divulgação, tá bom? Dessa exposição, vai ser uma exposição virtual lá no Parque Botânico da Vale. Então, a gente vai divulgar, vai mostrar para vocês. Você vai poder ver de qualquer lugar do Brasil e é bem legal. Então, fica atento. Manuel, esse mês ainda já tem uma exposição e a gente já vai estar divulgando. O Diário das Orquídeas vai estar divulgando. Show! Aí vai entrar no Instagram oficial do Diário das Orquídeas. Isso aí. Com certeza, né? O calendário. Agora aquilo, é uma pergunta assim, foi uma pessoa que me perguntou para poder perguntar para você. Se você quer dar um presente para uma pessoa, uma orquídea de presente, uma coisa assim, a pessoa quer presentear a outra, um presente especial. Sei. Qual orquídea que você indica, assim, uma orquídea fácil de cultivo? Então, essa aí. A gente tem que passar por isso aí. Uma orquídea fácil de cultivo e, assim, que seja resistente e que seja, ao mesmo tempo, bonita. Todas as orquídeas, na verdade, são bonitas, né? Mas tem aquelas que são mais... Tem aquelas especiais que chama atenção, ó. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ó, eu vou mostrar essa daqui, ó. Pequenininha, mas olha a florzinha dela, que linda, ó. Essa aqui é uma cincorânia. Essa é uma cincorânia, planta bem famosa. Não dá para ir na exposição, tô vendo o pessoal perguntando ali, tá, Laís? Não dá para ir, é virtual por conta das restrições, pelo menos até onde eu sei, não. Manuel, voltando à sua pergunta então. Léo, eu quero dar uma planta para alguém, que planta que eu dou? Então, eu sempre indico, nesses casos, você dá uma planta que seja resistente, né? Que não vai morrer tão fácil, que facilite o cultivo da pessoa. Eu indico aquelas espécies que eu sempre indico, né? A Metsoglossa, Valquiriana, a própria Nobilho, né? Gutata, mas se você quer dar uma coisa que a pessoa vai impactar mais, procura um híbrido. Esses híbridos são baratos, 50, 60, 70 reais. Isso, esses híbridos você complexo, tem aqui vende nas lives de venda? Tem, a gente sempre vende. Tava rolando promoção de um híbrido muito, muito bonito, de 80 por 60 reais nessa semana, acho que tinham 8. Os 8 foram assim rapidamente. Então, assim, uma dica que eu sempre dou, tá, pessoal? A galera que não sabe, tá chegando. Pessoal, a gente faz lives de vendas de orquídeas no @vendas Diário das Orquídeas, tá bom? E o WhatsApp de vendas nosso também, todo mundo sabe, mas é o 28 99946 7043. É o WhatsApp que a galera tá sempre comprando, enfim. Mas nas lives de vendas, no Instagram, @vendas Diário das Orquídeas, semana passada a gente ofertou 6 ou 8 híbridos e foram assim, igual água. Vai rápido mesmo, que é uma planta barata e uma forma barata de você presentear. Não tem nenhum híbrido aqui, né? Não tem nenhum híbrido, mas assim, barata, duradoura, floração, resistente. Lembra aquela história que a gente brincou do cachorro vira-lata? Que o vira-lata é mais resistente? É a mesma lógica, os híbridos são plantas mais resistentes. Tá bom? Galera, ó, vai ter uma live de vendas daqui a pouquinho, né? Daqui a algumas horinhas, daqui a alguns minutos. Não, daqui a alguns minutos. A galera que não está querendo saber aí, ó, hoje são 3h25 da tarde, 16 horas no @vendas Diário das Orquídeas, tá bom? Vai rolar uma live de vendas. Ó, o Iago mandando um abraço aí, Wagner Bertelli também, obrigado, pessoal. Um abraço, pessoal. galera. Ó, um abraço aí. Manda suas perguntas aqui embaixo, pessoal. A gente vai tirar um tempinho aqui, alguns minutinhos, para poder responder as suas perguntas, tá? Isso aí, quem tiver com dúvida, manda aí, a gente vai responder. Mas concluindo, então, daqui a pouquinho, agora são 15h26 esse horário que a gente está gravando, pessoal do YouTube.
Daqui a pouquinho, 16 horas, no @vendas Diário das Orquídeas, vai rolar uma live. O João e o Ebinho estarão presentes e eles vão mostrar para vocês muita orquídea que tem floração aqui ainda, aproveitando o feriadão, aproveitando aí para começar o mês de novembro com tudo, tá bom? E hoje vai rolar aí uma parada bem legal, vai estar tudo com 10% de desconto já no novembro, né? O que é? Novembro da Black Friday, né? Novembro Black Friday. Então hoje tudo com 10% de desconto na live. Show? Não entendi o nome da orquídea boa para presentear. A gente sempre indica híbrido, qualquer híbrido complexo que você tiver. Ou se você não tiver um híbrido complexo, indico também uma valquiriana, uma metissoglossa, um nobilho, né? São plantas mais resistentes. Uma gutata, que você vai dar para um amigo e vai dar super certo. Galera, vamos lá, ó. Alguém tem alguma dúvida desse horário, né, Manuel? A gente, infelizmente, nosso horário tá curto hoje. O papo tá legal pra caramba. Por mim, eu tava tocando esse papo até de noite. Até mais, a gente até umas 10 horas aí. Fácil. Pede uma cerveja. A gente toma uma cervejinha aqui. A ideia, pessoal, é vocês participarem com a gente. Isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. Isso onde aí. você tá na mesa com a gente escutando e participando, mandando suas perguntas, tirando dúvidas. Com certeza. Isso aqui é como se fosse quase uma live de cultivo, mas é diferente, porque na live de cultivo é mais pelo que são eu e eles, né? E explica novamente pro pessoal, Manuel, o projeto, como que é o projeto, que não vai ser aqui no Instagram, só para o pessoal entender, né? O nosso projeto do Diário Cast. Diário Cast, ele é um projeto que já existia, porém ele foi ressuscitado, né? Foi remodelado, né? A gente está reestruturando, mudando alguns moldes, mudando algumas coisas, algumas formas, né, de tocar como que é o nosso bate-papo aqui. E a partir de hoje eu vou estar aqui comandando o podcast junto com vocês. Eu vou estar trazendo o Léo aqui, ó, para poder tirar dúvidas com vocês, dar dicas de cultivo. Vou bater um papo legal com ele também, um cara com uma história muito rica, um cara muito bacana. Eu conheço ele há pouco tempo, mas assim... Tamo junto aí. A gente, me identifiquei muito com ele, gosto muito dele. Valeu, Manuel. Valeu. E aqui vai funcionar assim, a gente vai bater um papo, às vezes uma dúvida que você tem, na nossa conversa aqui já pode te ajudar. E vai ter o canal Diário Cast lá no YouTube, então vai passar nesse canal, as lives estarão lá. O áudio do nosso Diário Cast, né, vai lá pro podcast do Diário. Para você poder escutar enquanto tá fazendo almoço, dirigindo, passando, tá na rua. Aí no Spotify vai ter essa opção de você ouvir. Quem não sabe o que é o Spotify, é um aplicativo de celular que você ouve música, etc. Mas você ouve o podcast, é tudo de graça. O podcast é essa conversa que a gente está tendo aqui de mais de hora, onde você vai poder botar, tá dirigindo, tá no trânsito, tá lavando uma louça, você vai tocar ali numa boa. Galera, é isso. Então hoje a gente vai encerrar. Se tiver alguma dúvida, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, aí não tem não. Pelo que eu tô vendo aqui, ninguém tá com dúvida nenhuma. Hoje o pessoal tá de boa. Tá devagar o pessoal aí. Pessoal mas de também boa. foi bem esclarecido a nossa conversa. A gente conseguiu pegar um leque de informações e ajudar todo mundo. Provavelmente teremos esses podcasts, a gente vai ver o dia direitinho, o horário certinho. Talvez depois do horário, talvez 16 horas, 18 horas ou antes um pouquinho, a gente vai ver o horário certo. Vamos passar isso tudo para vocês e a partir de semana que vem isso já vai estar fixo e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Beleza? Isso aí. E é isso, pessoal. A gente vai encerrar nossa live aqui agora. Qualquer dúvida, manda no nosso WhatsApp. Qual que é o número? Repete para o pessoal. O WhatsApp de vendas do Diário das Orquídeas é o 28 99946 7043. Vou repetir. 28 99946 7043. Inclusive, a galera que está querendo saber sobre vendas de orquídeas, que eu vi que já apareceu gente aqui perguntando. Gente, agora 16 horas, agora são de 15h30, daqui a meia hora, estaremos ao vivo lá, eu não, né? No caso vai estar o Ebinho e o João estará ao vivo lá no @vendas Diário das Orquídeas. Aqui também é um Instagram só de vendas do Diário, @vendas Diário das Orquídeas. Vai lá, participe, que eu tenho certeza que você vai adorar. Tem lindas plantas, hoje tudo com 10% de desconto, já em promoção de novembro de Black Friday aí também, tá bom? Mais alguma coisa? Acho que é isso, né? Acho que é isso. Esqueceu alguma coisa?
Tem algum recado? Tá tudo tranquilo. Acho que tá tudo Pessoal certo, do YouTube, galera do YouTube. YouTube, fala com eles para ficar atento também, porque o canal, a gente está usando hoje é o canal do Diário, mas vai passar a ser o canal Diário Cast. Vai ter um outro canal onde vão passar essas lives nossas. A gente vai transmitir pelo YouTube, né? Daqui a algum Semana que vem, eu acredito, provavelmente. Semana que vem, então a gente está transmitindo no YouTube com vocês. Galera do Instagram, eu espero vocês no YouTube também, tá? Assistindo a gente, tirando dúvidas, a gente vai estar esclarecendo tudo para vocês, tá bom? Show! É isso, vamos acabar esse episódio então e eu te espero você na próxima, tá bom, galera? Valeu! Tchau, tchau! Falou!